Pai, posso comer com o senhor? A voz era tão suave que quase se perdeu no murmúrio elegante do restaurante, o som das taças tilintando, as conversas em tom baixo e a música instrumental pareciam envolver tudo em uma bolha de luxo distante, até que aquela pergunta atravessou o ar como uma flecha direta ao coração. O empresário milionário levantou lentamente o olhar e viu à sua frente, com as mãos pequenas entrelaçadas na altura do peito e os olhos grandes cheios de uma mistura de esperança e medo, uma menina de rua. Seu vestidinho desbotado estava um pouco amassado, suas chinelas gastas, seu cabelo loiro emaranhado pelo vento, mas seus olhos tinham algo que o milionário não pôde ignorar. Na mesa havia um prato cuidadosamente decorado. Uma taça de vinho branco brilhava sob as luzes quentes do jardim. Tudo era perfeito. Tudo estava em seu lugar, exceto aquela menina, e durante alguns segundos que pareceram eternos, ninguém respirou. Atrás do milionário, um casal elegante arregalou os olhos com espanto. Outra mulher levou a mão à boca como se estivesse presenciando algo proibido. Um homem murmurou algo sobre segurança. O ambiente ficou tenso, mas o milionário não olhava para mais ninguém, apenas para ela. A menina voltou a falar quase em um sussurro. Não comi hoje, mas prometo não incomodar. O silêncio ficou mais pesado que ouro, e naquele instante algo se moveu dentro do milionário, algo que estava adormecido há anos. Mas o que ele ainda não sabia era que aquela simples pergunta o obrigaria a enfrentar uma verdade que havia evitado por toda a vida, e o que aquela menina carregava consigo mudaria seu destino para sempre. Se esta história já tocou algo em seu coração, inscreva-se agora mesmo no canal para não perder nenhuma história que transforme sua maneira de ver o mundo. E antes de continuar, conte-nos nos comentários de qual cidade você está ouvindo esta história. Queremos ler você. O milionário voltou a olhar para seu prato, depois olhou para a menina e, em vez de chamar o garçom, fez algo que deixou todos sem palavras. Ele arrastou sua cadeira ligeiramente para trás. Sente-se, disse em voz baixa. A menina não se moveu a princípio, parecia não acreditar. É sério? Perguntou. Sim, mas primeiro diga-me seu nome. Isabela. O milionário sentiu uma pressão estranha no peito. Aquele nome tinha ecos do passado. Ecos que ele havia tentado silenciar por anos. Isabela sentou-se com cuidado, como se temesse que a qualquer momento alguém mudasse de ideia. Suas mãos eram pequenas, um pouco sujas, mas tremiam mais de nervosismo do que de frio. O garçom aproximou-se apressadamente. Senhor, isso não é apropriado. O milionário levantou uma mão sem olhá-lo. Traga um prato igual ao meu para ela. O murmúrio ao redor aumentou. Alguns olhavam com desaprovação, outros com curiosidade mórbida, alguns com genuína surpresa, mas o milionário não tirava os olhos da menina. Onde estão seus pais? Perguntou com tom sério. Isabela abaixou o olhar. Não tenho pai e minha mãe está doente. Essa frase atingiu mais forte do que qualquer crítica social. O milionário sentiu um nó na garganta. Não era culpa, não era pena, era reconhecimento, porque naqueles olhos havia algo que lhe era familiar, uma mistura de orgulho e fome, de dignidade e necessidade. Quantos anos você tem? 5. 5. Exatamente a mesma idade que sua filha teria se ele não tivesse permitido que o orgulho destruísse seu casamento anos atrás. O pensamento apareceu sem permissão. O milionário havia construído impérios, havia assinado contratos milionários sem hesitar, havia demitido executivos sem piscar, mas naquele momento não sabia o que fazer com uma menina que só queria compartilhar uma mesa. O prato chegou. Isabela o olhou como se fosse um tesouro, mas não começou a comer imediatamente. Olhou primeiro para o milionário. Tem certeza de que posso? O milionário assentiu, e quando ela deu a primeira mordida, algo inesperado aconteceu. Não foi a cena, não foram os olhares alheios, não foi o gesto de caridade, foi a maneira como ela fechou os olhos ao provar a comida, como se fosse o melhor presente do mundo, como se não estivesse acostumada com aquilo, como se cada mordida fosse um milagre. E o milionário sentiu algo que não sentia há anos: vergonha. Não por ter dinheiro, mas por nunca ter olhado além de seus próprios muros. Você sempre come aqui? Perguntou ele. Isabela negou com a cabeça. Só quando alguém me deixa ficar perto, às vezes vou embora antes que me tirem. O milionário apertou os lábios. E hoje por que se aproximou de mim? A menina hesitou. Olhou fixamente para ele. Porque o senhor parecia alguém que eu conhecia. O coração do milionário deu um salto. Quem? Meu pai, sussurrou ela.
O mundo pareceu parar. Em outra mesa, alguém deixou cair um garfo. O milionário sentiu o ar ficar mais denso. Seu pai está, não sei, respondeu Isabela com uma sinceridade que doía. Minha mãe disse que ele foi embora quando eu era bebê, mas eu acho que um dia ele voltará. O milionário desviou o olhar por um segundo, não porque não queria vê-la, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, temia que alguém o estivesse vendo por dentro. E se ele não voltar? Perguntou quase em um sussurro. Isabela levantou os ombros com uma mistura de inocência e maturidade forçada. Então aprenderei a ser valente sozinha. Essa frase atravessou o milionário como um espelho, porque ele havia aprendido a ser forte, mas não valente. A diferença era enorme. Forte era fechar o coração, valente era abri-lo, e naquele instante, o milionário começou a suspeitar que aquela menina não havia chegado à sua mesa por acaso. Havia algo mais, algo que ele ainda não entendia, mas que logo o obrigaria a enfrentar o passado que havia enterrado sob contratos, viagens e silêncio. Isabela continuou comendo lentamente, com educação. Não devorava, não pedia mais, apenas agradecia com os olhos, e o milionário sentiu que cada segundo ao lado dela desmontava uma parte da armadura que havia construído por anos. No entanto, o que ele ainda não sabia era que alguém, não muito longe dali, observava a cena com lágrimas contidas, e essa pessoa conhecia um segredo que mudaria tudo, porque aquela menina não havia escolhido aquela mesa por acaso, e aquela noite não seria um jantar qualquer. Seria o começo de uma verdade que o milionário jamais imaginou ouvir. E quando essa verdade viesse à tona, nada voltaria a ser igual. Isabela terminou o primeiro prato com uma delicadeza que não combinava com a vida que parecia levar. Não deixou nada, não pediu mais. Apenas tomou um pequeno gole de água e olhou para o milionário como se estivesse agradecendo algo muito maior que a comida. O milionário não estava acostumado com esse tipo de olhar. Ele estava acostumado a olhares interessados, a olhares calculistas, a olhares que avaliavam o quanto podiam obter dele, mas aquele não. Aquele era um olhar limpo, um olhar que não pedia dinheiro, apenas presença. Sua mãe sabe que você está aqui? Perguntou o milionário tentando manter a voz firme. Isabela negou suavemente. Ela está descansando. Quando acorda, dói muito o peito e ela se cansa. O milionário sentiu uma pressão incômoda no estômago. Ela está doente? A menina assentiu. Ela diz que é algo no coração, mas eu acho que é tristeza. Essa resposta não era própria de uma menina de 5 anos. O milionário parou de respirar por um segundo. Tristeza. Essa palavra lhe era muito conhecida. Ele havia visto tristeza no rosto da mulher que um dia o amou. Havia visto tristeza quando decidiu priorizar contratos sobre aniversários. Havia visto tristeza no dia em que ouviu a palavra divórcio, mas havia decidido não olhar para trás. O milionário havia transformado a dor em produtividade, o abandono em ambição, a culpa em expansão empresarial. E agora uma menina à sua frente falava de tristeza como se fosse uma doença física. Onde vocês moram? Perguntou com cautela. Isabela apontou para a rua principal. Em um quartinho pequeno, mamãe diz que é temporário. Temporário. O milionário conhecia bem essa palavra. Muitas vezes havia dito que sua ausência era temporária, que suas viagens eram temporárias, que sua distância era temporária. Mas os anos não eram temporários, as feridas também não. O restaurante continuava em silêncio. Alguns comensais fingiam não olhar, mas ninguém era indiferente. O milionário notou que uma mulher ao fundo os observava com atenção. Não era um olhar curioso, era um olhar intenso, como se estivesse esperando algo. Sua mãe trabalha? Perguntou ele. Isabela hesitou. Antes sim, agora não consegue muito. O milionário começou a sentir que cada resposta abria uma porta que ele preferia manter fechada. E como vocês comem? Isabela o olhou com honestidade brutal. Às vezes comemos, às vezes não. A frase caiu como uma sentença. O milionário tinha investimentos em 3 países. Contas que cresciam mesmo enquanto dormia, propriedades que ele nem sequer visitava. E à sua frente estava uma menina que media sua vida em às vezes. Às vezes comemos, às vezes não. Pela primeira vez em anos, o milionário sentiu que o sucesso não preenchia nenhum vazio real. Por que você se aproximou justamente da minha mesa? Perguntou com suavidade. Isabela o olhou fixamente porque ele estava sozinho. Essa resposta o pegou desprevenido. O milionário olhou ao redor. Havia gente, havia barulho, havia luxo, mas sim, ele estava sozinho. E quando alguém está sozinho, continuou Isabela,
precisa de companhia. Essa menina não pedia comida, não pedia dinheiro, não pedia caridade. Estava oferecendo algo, presença. O milionário abaixou o olhar. Lembrou-se de noites em hotéis 5 estrelas, onde o silêncio era mais ruidoso que qualquer cidade. Lembrou-se de mesas longas com executivos onde ninguém falava de nada real. Lembrou-se do eco de sua própria casa vazia e entendeu algo incômodo. Havia construído uma vida cercada de gente, mas sem ninguém. "Você tem medo de ficar sozinha?" perguntou ele. Isabela negou com a cabeça. "Não quando penso que meu pai poderia estar em algum lugar pensando em mim." O milionário sentiu o ar ficar mais pesado. "Você sente falta dele?" perguntou. Isabela assentiu. "Embora eu não o conheça." Sim, essa frase foi como um espelho que não perdoa, porque o milionário sabia o que era ser sentido por alguém que ele havia decidido não ver. Sabia o que era uma filha perguntar por que o pai não estava. Sabia o que era ouvir desculpas e escolher o trabalho. O passado começou a bater à porta de sua consciência, mas ele ainda não sabia que essa porta estava prestes a se abrir completamente. De repente, Isabela fez algo inesperado. Estendeu sua pequena mão para a do milionário. "Obrigado por me deixar sentar com o senhor." O contato foi mínimo, mas suficiente. O milionário não se lembrava da última vez que alguém lhe pegou na mão sem esperar algo em troca. Não se lembrava da última vez que sentiu ternura sem estratégia. Naquele instante, o garçom voltou, desconfortável. "Senhor, o gerente quer falar com o senhor." O milionário levantou o olhar. "Diga a ele que estou ocupado." O garçom hesitou. "É sobre a menina." O milionário levantou-se lentamente. O restaurante ficou em silêncio novamente. "A menina está comigo", disse com firmeza, "e ninguém a vai tirar daqui." Foi a primeira vez em muito tempo que ele defendia algo que não gerava lucros. Isabela o olhava como se estivesse vendo um herói, e isso o incomodou, porque ele sabia que não era, pelo menos não ainda. "Sua mãe sabe que você está procurando seu pai?" perguntou ele retomando a conversa. Isabela abaixou o olhar. "Mamãe diz que não devemos incomodar quem não quer ficar." Essa frase foi um golpe direto porque o milionário havia sido exatamente isso, alguém que não quis ficar. "Mas eu acho", continuou Isabela, "que às vezes as pessoas vão embora porque têm medo." O milionário sentiu que algo se quebrava por dentro. Medo. Sim, ele havia tido medo. Medo de não ser suficiente, medo de fracassar, medo de perder o controle, medo de amar mais do que seu orgulho permitia, e por medo havia perdido mais do que jamais admitiria em voz alta. "E você acha que seu pai tem medo?" perguntou. Isabela o olhou com uma sabedoria que não correspondia à sua idade. "Sim, mas um dia ele será valente." O milionário não conseguiu sustentar o olhar, porque naquele momento entendeu que a menina não falava apenas de seu pai. Estava falando dele, mas ainda havia algo mais. Algo que não se encaixava, algo nos olhos de Isabela, na forma como o olhava, na maneira como parecia reconhecê-lo. E então aconteceu algo que o deixou completamente imóvel. Do outro lado do restaurante, aquela mulher que os observava começou a se aproximar lentamente. Seus passos eram firmes, seu olhar intenso, seus olhos úmidos. Isabela a viu primeiro e sua expressão mudou. "Mamãe." O milionário sentiu que o mundo girava um pouco mais lento. A mulher parou a poucos passos. Não parecia surpresa, parecia decidida. O milionário levantou o olhar para ela e algo dentro de sua memória se acendeu. Havia visto aqueles olhos antes, havia ouvido aquela voz em outro tempo, havia sentido aquelas mãos tremerem por sua ausência, mas não podia ser. Não depois de tantos anos, a mulher respirou profundamente. "Não sabia que um dia te encontraria assim", disse com voz contida. O milionário não respondeu. Isabela olhava de um para o outro sem entender completamente a tensão, mas percebendo que algo importante estava acontecendo. "Mamãe, ele me deixou sentar", disse a menina com orgulho inocente. A mulher assentiu. "Eu vi." O milionário sentiu que as peças começavam a se encaixar, mas resistia a aceitar o que sua intuição já gritava. "Nos conhecemos?" perguntou ele, embora no fundo soubesse a resposta. A mulher o olhou fixamente, mais do que você imagina. O ar ficou mais denso. O milionário levantou-se lentamente. Sua mente viajou para trás, para uma fase que ele havia decidido apagar, para um apartamento pequeno onde o amor era maior que o dinheiro, para promessas feitas sem advogados, para uma mulher que acreditou nele quando ele não tinha nada. Mas ele tinha algo, a ambição. E quando a ambição começou a crescer, também cresceu a distância. "Não pode ser", murmurou finalmente. A mulher sustentou seu olhar. "Sim, pode."
Isabela os observava com curiosidade. Mamãe, o senhor conhece ele? A mulher respirou fundo antes de responder. Sim, filha. O milionário sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O passado não estava batendo na porta, o passado estava sentado à sua frente. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. A mulher deu um passo mais perto. Você foi embora sem olhar para trás, disse com voz firme, mas controlada. Disse que era temporário. Disse que precisava crescer. Disse que voltaria quando tudo estivesse estável. O milionário fechou os olhos por um instante. Cada frase era um eco de decisões que ele havia justificado por anos. E enquanto você crescia, continuou ela, eu aprendi a sobreviver. O restaurante continuava em silêncio. Ninguém se atrevia a interromper. Isabela olhava para sua mãe, depois para o milionário. É ele? Perguntou com um fio de voz. A mulher não respondeu de imediato. Olhou para o milionário diretamente nos olhos. Diga você. Esse desafio foi mais poderoso do que qualquer acusação. O milionário sentiu que o orgulho, essa armadura que o havia protegido por tanto tempo, começava a se quebrar. Olhou para Isabela, aqueles olhos, aquela forma de inclinar a cabeça, aquela expressão quando sorria timidamente. Havia algo inegável, algo que ele já não podia ignorar. Eu não sabia, sussurrou. A mulher. Não elevou a voz. Você não perguntou. Essa frase foi mais dolorosa do que qualquer grito, porque era verdade. Ele não perguntou, não ligou, não voltou, não investigou, não quis saber. Havia escolhido o conforto da ignorância. Mamãe, Isabela puxou suavemente o vestido dela. É ele, meu pai. O tempo parou. O milionário sentiu o coração bater nos ouvidos. A mulher se ajoelhou diante da menina. Sim, filha. A palavra caiu como uma sentença definitiva. Isabela olhou para o milionário com uma mistura de surpresa, ilusão e confusão. De verdade, o milionário não conseguiu sustentar o olhar porque essa palavra o obrigava a assumir algo que havia evitado por 5 anos. Responsabilidade. Não era apenas um empresário de sucesso, não era apenas um homem poderoso, era pai e não havia estado presente. Isabela deu um pequeno passo em direção a ele. Então por que o senhor não estava? A pergunta não continha reproche, continha inocência. Mas essa inocência era mais devastadora do que qualquer acusação adulta. O milionário sentiu que algo se rompia dentro de seu peito porque ele não tinha uma resposta que pudesse dar a uma menina de 5 anos. Não podia falar-lhe de ambição, não podia falar-lhe de contratos, não podia explicar-lhe o orgulho ferido, só podia admitir uma verdade incômoda, porque fui covarde. A mulher o olhou surpresa pela honestidade. Isabela franziu ligeiramente a testa, mas eu disse que um dia meu pai seria corajoso. O milionário sentiu os olhos marejarem pela primeira vez em anos. Você tem razão, disse com voz embargada. E estou tentando começar agora. A mulher cruzou os braços. Tentar não apaga 5 anos. Eu sei. Essa era a primeira vez que ele não tentava se justificar. Não culpou o destino, não culpou o trabalho, não culpou mais ninguém. Assumiu. O silêncio foi profundo. Isabela olhou para sua mãe, depois para o milionário. Então, não estou mais sozinha? Essa pergunta foi como uma luz que atravessou a escuridão. O milionário agachou-se até ficar à sua altura. Nunca deveria ter estado. A mulher desviou o olhar por um momento, contendo emoções que havia aprendido a reprimir. Ela não sabe de tudo, disse finalmente. Não sabe das noites sem comida. Não sabe das consultas médicas que não pude pagar. Não sabe que meu coração não dói só por doença, mas por abandono. O milionário sentiu que cada palavra era um espelho de suas decisões. Você está doente? Perguntou com preocupação genuína. Ela assentiu. Preciso de cirurgia, mas não vim pedir nada ao Senhor. Essa frase o atingiu ainda mais forte. Não havia exigência. Não havia manipulação. Apenas verdade. Eu não sabia de nada, repetiu ele, embora já entendesse que essa frase não o absolveria. Você não quis saber, corrigiu ela suavemente. Isabela olhava o rosto do milionário como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. O senhor se parece comigo? Disse com um pequeno sorriso. O milionário sentiu que essa afirmação era um presente e uma responsabilidade ao mesmo tempo. O restaurante começava lentamente a recuperar o som, mas a mesa continuava sendo um mundo à parte. Onde vocês moram? Perguntou ele. A mulher hesitou. O orgulho ainda existia. Não quero sua pena. Não é pena, respondeu ele com firmeza. É responsabilidade. A diferença era enorme. A mulher o estudou com atenção. Não buscava dinheiro,
Buscava a verdade. Se você vai entrar na vida dela, disse finalmente, não pode fazer como quem assina um contrato. Não pode aparecer hoje e desaparecer amanhã. O milionário sentiu o peso de cada palavra porque sabia que essa era a sua tendência. Não quero desaparecer outra vez, disse com honestidade. Isabela tomou sua mão novamente. Então fique. 3 palavras tão simples, tão poderosas. O milionário compreendeu que aquela noite não era casualidade, não era caridade, não era coincidência, era confronto. O destino não o havia levado àquela mesa para que pagasse um jantar. O havia levado para que pagasse uma dívida emocional. Mas ainda havia algo mais. Algo que a mulher ainda não havia dito. Algo que ainda estava guardado. E quando essa última verdade viesse à tona, o milionário teria que decidir se estava disposto a perder seu orgulho ou perdê-lo tudo outra vez. Porque a verdadeira prova não seria reconhecer sua filha, seria demonstrar que podia ser o pai que ela merecia. E essa decisão estava prestes a chegar. O silêncio que se seguiu às palavras de Isabela não foi incômodo, foi decisivo. O milionário permanecia agachado à frente de sua filha, sentindo o peso daquela pequena mão entre as suas. Não era uma mão frágil. Era uma mão que havia aprendido a se sustentar sozinha muito cedo. A mãe de Isabela continuava de pé, observando-o com uma mistura de cautela e cansaço. Não havia ódio em seu olhar, mas também não confiança. Havia algo mais complexo, uma avaliação silenciosa. Ela não estava vendo o homem que havia se ajoelhado à frente de sua filha. Estava vendo o homem que uma vez prometeu ficar. Se você realmente quer estar na vida dela, disse finalmente com voz firme, mas serena, não pode fazê-lo pela metade. O milionário levantou-se lentamente. Já não se sentia como o dono de um império. Sentia-se como um homem enfrentando um exame moral. Não quero fazer pela metade, respondeu. Ela o olhou com profundidade. Então, escute-me bem. Isabela os observava em silêncio, percebendo que algo importante estava prestes a ser definido. Não vou aceitar dinheiro sem compromisso, continuou a mãe. Não vou permitir que você apareça como herói por uma noite e desapareça quando a emoção passar. O milionário não a interrompeu. Ela não precisa de um patrocinador, acrescentou ela. Precisa de um pai. Essas palavras se incrustaram com precisão cirúrgica no peito do milionário. Durante anos ele havia resolvido problemas assinando cheques. Havia corrigido erros pagando compensações. Havia comprado silêncio, lealdade e oportunidades. Mas aquilo não era uma negociação financeira. Era uma prova de caráter. O que você precisa de mim? Perguntou finalmente. Ela não hesitou. Presença. A palavra ressoou com uma força inesperada. Presença nas consultas médicas. Presença nas noites difíceis. Presença quando ela perguntar por que você não esteve antes. Presença quando ela tiver medo. O milionário sentiu que cada frase desarmava uma parte de seu ego. E se você decidir ir embora outra vez, continuou ela, não só a quebrará, me quebrará de novo. O restaurante já havia voltado ao seu ritmo habitual, mas para eles o mundo continuava parado. Isabela olhava para o milionário como se estivesse esperando uma promessa que não sabia formular. Não vou embora, disse ele com uma convicção que surpreendeu até a ele mesmo. A mãe o estudou em silêncio. Isso o tempo dirá. Essa frase foi uma linha clara. A confiança não seria imediata. O milionário respirou profundamente. Pela primeira vez em anos, não estava pensando em sua agenda, não estava calculando riscos, não estava avaliando lucros, estava sentindo, e isso desorientava mais do que qualquer crise empresarial. Preciso ver onde vocês moram, disse finalmente. Ela franziu ligeiramente a testa. Não é um lugar do qual você se sentirá orgulhoso. Não vim sentir orgulho, respondeu ele. Vim assumir o que me compete. A mãe o olhou durante vários segundos. Havia sinceridade, mas também incerteza. Está bem, disse finalmente. Isabela sorriu com uma alegria contida. Então vamos os 3. Essa simples frase tinha um significado enorme. Os 3. O milionário sentiu que essa palavra tinha um peso que nunca havia considerado. Durante anos havia vivido no singular. Minha empresa, minhas metas, meu sucesso. Agora havia um plural que exigia compromisso. Minha filha, sua mãe, nossa responsabilidade, saíram do restaurante sob olhares curiosos. Alguns sussurravam, outros observavam com julgamento. Mas o milionário não olhou para mais ninguém. Caminhava ao lado de Isabela, consciente de cada passo. A menina pegou sua mão sem pedir permissão e essa naturalidade o comoveu. Não havia ressentimento nela, não havia reproche, apenas uma abertura que ele não sabia se merecia.
Enquanto caminhavam por ruas menos iluminadas, o contraste tornou-se evidente. O luxo ficou para trás. As luzes douradas se transformaram em lampiões piscando. O pavimento impecável deu lugar a calçadas irregulares. O milionário sentia que cada passo o afastava de sua zona de conforto e o aproximava de uma verdade que não podia ignorar. Chegaram a um prédio antigo com a pintura descascando e janelas que contavam histórias de resistência. Aqui, disse a mãe. Subiram por escadas estreitas. Isabela falava com entusiasmo. Mamãe faz sopinha gostosa quando pode e me lê histórias mesmo cansada. E diz que o coração se cura com esperança. O milionário engoliu em seco. Aquela mulher não só havia criado sua filha sozinha, havia protegido sua inocência. Entraram no pequeno apartamento. Era modesto, mas estava limpo, arrumado, cuidado. Havia desenhos colados na parede, um pequeno sofá gasto, uma mesa simples, nada de luxo. Mas havia algo que ele não tinha em sua mansão: calor. O milionário observou cada detalhe como se estivesse avaliando uma realidade que nunca quis olhar. Não é muito, disse a mãe antecipando o julgamento. É o suficiente para demonstrar que você lutou, respondeu ele. Ela o olhou com surpresa. Isabela correu para uma gaveta e pegou um desenho. Olhe, disse emocionada. Eu fiz para quando meu pai voltasse. O milionário sentiu que o ar parava. Era um desenho simples. 3 figuras de mãos dadas, um sol brilhante, uma casa pequena, acima, escrito com letras infantis, minha família. O milionário sentiu que algo se quebrava por dentro. Havia uma família desenhada, uma família que existia na imaginação de sua filha, mas que ele havia ignorado na realidade. Eu guardei, disse Isabela, porque sabia que um dia ia acontecer. O milionário não conseguiu falar por alguns segundos. A mãe o observava, não buscava comovê-lo, buscava entender se ele estava compreendendo a magnitude do que havia perdido. Você precisa de uma cirurgia, disse ele finalmente. Voltando à conversa pendente, ela assentiu. Sim, e não é barata. Eu me encarrego. Ela levantou a mão suavemente. Não quero só que o senhor pague. O milionário a olhou entendendo o que ela realmente pedia. Quero que você esteja na sala de espera. Quero que explique à sua filha por que a mamãe vai entrar em cirurgia. Quero que se algo der errado, ela não fique sozinha. O milionário sentiu que cada palavra o obrigava a deixar para trás sua antiga versão. Não podia resolver isso com dinheiro, só com compromisso real. Vou estar, disse. Ela o sustentou com o olhar. Então, comece agora. Isabela se aproximou e abraçou as pernas do milionário. Um gesto espontâneo, natural, sem reservas. Ele hesitou um segundo e depois a abraçou com torpeza. Não sabia exatamente como fazer, mas sabia que não queria soltá-la. Naquele pequeno apartamento, longe do luxo e das câmeras, o milionário compreendeu algo fundamental. O verdadeiro poder não era controlar mercados, era segurar mãos pequenas quando o medo aparecia. Mas ainda havia algo mais, algo que a mãe ainda não havia dito, um detalhe que mudaria completamente a forma como ele entendia o passado. Ela sentou-se lentamente no sofá. Há algo que você precisa saber. O milionário a olhou com atenção. Quando saí do hospital no dia em que ela nasceu, tentei ligar para você. O milionário franziu a testa. Nunca recebi essa ligação. Ela assentiu. Eu sei, porque alguém bloqueou meu número. O silêncio foi imediato. O que você quer dizer? Ela respirou profundamente. Sua secretária daquela época me disse que você não queria saber de nada, que estava concentrado em um negócio importante, que eu não devia insistir. O milionário sentiu o sangue gelar. Lembrou-se vagamente daquela época, uma negociação crucial, uma viagem internacional, uma série de filtros em seu telefone para evitar distrações. Eu nunca pedi isso, sussurrou. Ela o olhou com uma mistura de tristeza e resignação. Mas você permitiu. Essa frase foi um golpe inesperado. Não era apenas uma traição externa. Era uma consequência de seu próprio descuido. Ele havia delegado tanto sua vida que alguém mais decidiu que notícias chegariam a ele. E a mais importante nunca chegou. O milionário sentiu uma mistura de raiva e culpa. Não podia culpar completamente um terceiro. Ele havia construído uma muralha ao redor de seu tempo. E essa muralha bloqueou o que mais importava. Preciso saber de tudo, disse com firmeza. Ela assentiu. Então prepare-se porque o que vem não é confortável. O milionário entendeu que a verdadeira história apenas estava começando. Não era apenas um reencontro. Não era apenas uma filha descoberta. Era uma cadeia de decisões mal tomadas. Uma série de silêncios. Uma vida paralela que cresceu sem ele.
E agora teria que decidir se estava disposto a reconstruir desde os alicerces. Porque amar não seria suficiente. Ele teria que demonstrar. E a prova apenas começava. O pequeno apartamento ficou em silêncio depois daquela revelação. O número foi bloqueado. A frase continuava ressoando na mente do milionário como um eco incômodo que não podia apagar. Durante anos ele havia acreditado que ela simplesmente havia desaparecido, que havia decidido seguir sua vida sem ele, que o silêncio era mútuo. Mas agora compreendia que o silêncio não foi casual, foi consequência. Consequência de uma vida tão blindada, que nem mesmo o nascimento de sua filha conseguiu atravessar os filtros que ele mesmo havia criado. Preciso entender tudo, disse finalmente com voz baixa, mas firme. A mãe de Isabela sentou-se com cuidado no sofá, como se seu corpo carregasse mais peso do que aparentava. No dia em que ela nasceu, começou ela. Tentei ligar para você mais de 10 vezes. O milionário fechou os olhos por um instante. 10 vezes. 10 oportunidades que nunca chegaram a ele. Depois fui ao seu escritório, continuou. Sua secretária me disse que você estava em uma reunião internacional, que não podia ser interrompido por assuntos pessoais. Essa frase o atingiu com brutal clareza. Assuntos pessoais. Sua filha havia sido catalogada como uma distração. O milionário sentiu uma mistura de raiva e vergonha. Ele lembrou-se perfeitamente daquela negociação. Um acordo milionário que marcou o início de sua expansão global. Havia dado instruções claras para não receber chamadas desnecessárias e, sem saber, havia fechado a porta para o mais importante de sua vida. Eu não sabia que você estava grávida, sussurrou. Ela o olhou com uma mistura de incredulidade e tristeza. Eu te disse antes de você ir embora. Ele negou levemente com a cabeça. Não me lembro. Ela assentiu com serenidade dolorosa. Porque você já estava pensando em sua próxima viagem. O silêncio foi pesado. Não havia gritos, não havia drama exagerado, apenas uma verdade crua. O milionário compreendeu que não se tratava de uma conspiração. Não era unicamente culpa de uma secretária ambiciosa ou de um sistema frio. Era o resultado de prioridades mal ordenadas. Quando entendi que você não ia voltar, continuou ela, decidi não te procurar mais. Não queria que minha filha crescesse sentindo que seu pai não a escolheu. O milionário sentiu o coração se comprimir, porque essa era exatamente a realidade. Ele não a escolheu, não porque não a quisesse, mas porque nunca soube que deveria fazê-lo. Mas o efeito era o mesmo, ausência. Isabela havia adormecido no pequeno sofá abraçando seu desenho, a inocência alheia ao peso daquela conversa. O milionário a observou com uma mistura de ternura e culpa. Por que você nunca tentou me procurar depois? Perguntou ele. Ela respirou profundamente. Porque o amor não se mendiga. Essa frase foi uma lição em si mesma. O milionário havia vivido em um mundo onde tudo podia ser negociado, onde tudo tinha preço, onde tudo podia ser ajustado com suficiente influência. Mas o amor não funciona assim. Não vim esta noite para te confrontar, continuou ela. Vim porque Isabela insistiu que queria sentar naquele restaurante. Ela disse que um dia o pai dela poderia estar lá. O milionário sentiu um estremecimento. A menina não o havia escolhido por acaso. Ela o havia reconhecido, sem conhecê-lo. Havia sentido algo. Ela sempre olhava para os homens que se pareciam com você, disse a mãe. Ela sempre tinha esperança. O milionário apertou os punhos. Havia uma parte dele que queria retroceder no tempo, voltar ao dia em que decidiu ir embora, voltar ao momento em que escolheu o contrato em vez da conversa. Mas o tempo não negocia, e ele sabia disso melhor do que ninguém. Quando você soube que estava doente, perguntou com cuidado. Ela abaixou o olhar para suas mãos. Há 1 ano, problemas cardíacos. Preciso de cirurgia em breve. E como você tem lidado com tudo isso sozinha? Ela o olhou com um leve sorriso cansado. Como as mães fazem quando não têm opção. Essa resposta não tinha heroísmo, tinha realidade. O milionário caminhou lentamente pelo pequeno apartamento, observou a mesa simples, a geladeira antiga, os medicamentos sobre a prateleira. Cada detalhe era uma prova tangível de uma vida que existiu sem ele. Uma vida que lutou sem seu apoio. Vou transferir dinheiro agora mesmo, disse ele sacando o telefone. Ela se levantou. Espere, o milionário a olhou. Não quero que isso comece com uma transferência bancária. Ele franziu a testa. Você precisa da cirurgia. Sim, respondeu ela, mas preciso saber se você também precisa mudar. Essa pergunta o deixou imóvel. Ele nunca havia considerado sua própria necessidade emocional. Sempre havia acreditado que o sucesso era suficiente. O que você quer dizer? Ela o olhou com honestidade direta.
Se você só vier para resolver tudo com dinheiro, voltará a ir embora quando sentir que cumpriu. O milionário guardou o telefone lentamente. Não quero cumprir, quero ficar. As palavras saíram sem cálculo e isso o assustou. Porque ficar implicava renunciar a certas coisas, implicava reorganizar prioridades, implicava abrir espaço para mais alguém, implicava vulnerabilidade. Então, comece por algo pequeno, disse ela. O quê? Fique esta noite. O milionário sentiu uma leve vertigem. Sua agenda estava cheia. Tinha uma reunião cedo, um voo programado, mas pela primeira vez nenhuma dessas coisas parecia urgente. Olhou para Isabela dormindo, sua pequena respiração tranquila, sua mão ainda agarrada ao desenho de minha família. O milionário entendeu que essa era a primeira prova real. Não uma cirurgia, não uma transferência. Presença. Fico, disse finalmente. Ela o observou buscando qualquer sinal de dúvida. Não o encontrou. O sofá não é confortável, advertiu. Não vim por conforto. Essa frase marcou um ponto de inflexão invisível. Aquela noite ele não dormiria em sua cama king size. Não haveria serviço noturno. Não haveria silêncio controlado. Haveria realidade. Enquanto preparavam um cobertor para ele, o milionário sentiu algo que não havia experimentado em anos. Humildade. Não a humildade fingida em conferências, não a humildade estratégica diante de investidores. Humildade real. Sentou-se no sofá ao lado de Isabela. A menina moveu-se ligeiramente em sonhos e, sem abrir os olhos, murmurou: "Pai." O milionário sentiu que algo se desfazia dentro de seu peito. Aquele simples murmúrio tinha mais valor do que qualquer contrato assinado. A mãe observava em silêncio da pequena cozinha. Não estava completamente convencida, mas havia visto algo diferente nele, algo que antes não estava. O milionário levantou o olhar para ela. "Sinto muito", disse finalmente. Não foi um discurso elaborado, não foi uma defesa, não foi uma explicação extensa. Foi uma desculpa simples, e nessa simplicidade havia verdade. Ela o sustentou com o olhar. "Não diga a mim", respondeu. "Demonstre a ela." O milionário assentiu. Sabia que as palavras eram insuficientes. Aquela noite, enquanto o pequeno apartamento ficava em penumbra, o milionário entendeu algo fundamental. O sucesso não se mede em cifras, se mede em ausências. E ele havia acumulado demasiadas. Mas ainda havia tempo, talvez não para apagar, mas sim para reconstruir. E enquanto Isabela dormia com sua mão descansando sobre a dele, o milionário tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele não investiria em outra empresa, investiria em ficar. No entanto, a verdadeira prova não seria aquela noite, seria o dia seguinte, quando o mundo corporativo chamasse, quando as pressões retornassem, quando seus sócios questionassem sua mudança. Aí se saberia se sua transformação era emoção momentânea ou o início de uma nova versão de si mesmo. E o amanhecer estava a poucas horas de chegar. O amanhecer entrou timidamente pela janela pequena do apartamento. Não havia cortinas de seda, não havia automação programando a luz, não havia assistentes esperando instruções, apenas um raio dourado que iluminava o rosto adormecido de Isabela e o milionário sentado no sofá, acordado há horas. Ele não havia conseguido dormir, não porque o sofá fosse desconfortável, mas porque a realidade pesava mais do que qualquer colchão de luxo. Olhava para sua filha respirar com aquela tranquilidade que só as crianças têm quando se sentem protegidas, e compreendeu algo doloroso. Ela dormia tranquila porque acreditava que o pai dela estava ali, mas ele sabia que ainda não havia demonstrado nada. A mãe saiu do quarto com passos lentos. Seu rosto mostrava o cansaço acumulado de anos, mas também uma nova expressão de cautelosa esperança. "Você não está acostumado a isso", disse suavemente. O milionário negou com a cabeça. "Não." Ela se aproximou da pequena cozinha e começou a preparar café. O aroma encheu o espaço. "Hoje tenho consulta médica", comentou sem olhá-lo. O milionário levantou a vista. "Vou com você." Ela parou apenas um segundo antes de continuar se movendo. "Você tem trabalho." "Hoje não." Essa resposta foi simples, mas marcou uma ruptura interna. Seu telefone vibrou no bolso uma vez, depois outra, depois uma terceira vez. Ele não precisava olhar para saber o que era. Mensagens urgentes, chamadas de sócios, lembretes de reuniões. O mundo corporativo começava a reclamar sua atenção. O milionário o tirou lentamente e o desligou. O gesto foi pequeno, mas simbólico. A mãe o observou de soslaio. "Tem certeza?" Ele assentiu. "Se não posso fazer isso, então nada mais importa." Isabela começou a se mover no sofá,
Abriu os olhos lentamente e, ao vê-lo ainda ali, sorriu como se o mundo estivesse em ordem. Bom dia, pai. A palavra já não era um sussurro inconsciente, era consciente, decidida. O milionário sentiu que essa simples frase tinha mais peso do que qualquer título empresarial. Bom dia, filha. A mãe fechou os olhos por um segundo, como se aquela cena a doce e a curasse ao mesmo tempo. Depois do café da manhã simples, saíram para a clínica pública onde ela tinha a consulta. O edifício não tinha o brilho dos centros privados que o milionário frequentava. As cadeiras eram desconfortáveis. As paredes precisavam de pintura. O ambiente estava carregado de incerteza. E ali estava ele sentado esperando, sem privilégios, sem acesso preferencial, apenas como um homem preocupado com alguém que ama. A mãe o olhou. Você não precisa ficar a consulta toda. Sim, eu preciso. Isabela brincava com um pequeno boneco que levava no bolso. De vez em quando levantava a vista para se certificar de que ele ainda estava ali, e cada vez que o via, sorria. Esse sorriso era seu exame constante. Quando finalmente chamaram a mãe, Isabela apertou a mão do milionário. Vai doer muito nela. O milionário engoliu em seco. Vamos ouvir o que o doutor diz e depois veremos como ajudá-la. Não prometeu impossíveis. Não disfarçou a realidade, mas também não fugiu. Entraram os três. O médico explicou com profissionalismo que a cirurgia deveria ser feita logo, que o risco aumentava com o tempo, que precisavam de decisão rápida. O milionário ouvia cada palavra como se fosse um veredito. Não era um contrato, não era um investimento, era vida. A mãe mantinha a compostura, mas sua mão tremia ligeiramente. Isabela olhava para ambos com olhos grandes. Mamãe, vai se curar? O médico falou com prudência. Com a cirurgia, as probabilidades são boas. O milionário tomou fôlego. Faça no melhor hospital possível. O médico levantou a vista surpreso pela determinação. Isso tem um custo alto. O milionário sustentou seu olhar. Não importa. A mãe interveio. Sim, importa. O milionário a olhou. Não estou comprando absolvição, disse com firmeza. Estou fazendo o que devia fazer desde o princípio. Ela sustentou seu olhar por alguns segundos e assentiu. A decisão estava tomada. Mas a verdadeira prova chegou naquele instante. Seu telefone, que havia desligado, começou a vibrar de novo ao ligá-lo para realizar uma transferência. Dezenas de mensagens, uma reunião crítica adiantada, um investimento que dependia de sua presença física. Um de seus sócios escreveu: se você não estiver hoje, perdemos o acordo. O milionário sentiu o velho reflexo tentar se ativar. Aquele impulso de correr, de priorizar o negócio, de dizer, isso não pode esperar. Mas desta vez, algo era diferente. Olhou para Isabela. Ela estava desenhando em um papel do consultório. Havia 3 figuras novamente de mãos dadas, e desta vez a figura do pai estava mais perto. O milionário entendeu que essa era a verdadeira negociação, não com sócios, não com mercados, com sua própria coerência. Pegou o telefone, escreveu uma mensagem breve: não estarei. Prioridade familiar. Enviou. Silêncio imediato no chat. Depois uma resposta incrédula. Desde quando? O milionário deixou o telefone sobre a mesa. Desde hoje. Não o disse em voz alta, mas o sentiu. A mãe observava o gesto. Você acabou de perder milhões, disse com calma. O milionário a olhou. Já perdi 5 anos. Isso foi mais caro. Ela não respondeu, mas algo em sua expressão mudou. Respeito. Quando saíram da clínica, o ar parecia diferente. Não porque os problemas estivessem resolvidos, mas porque a direção havia mudado. Caminharam em silêncio alguns minutos. Isabela segurava a mão de ambos, uma família imperfeita, mas tentando ser real. Você vai ficar quando a mamãe estiver na cirurgia? Perguntou a menina. O milionário agachou-se à sua frente. Não vou a lugar nenhum. A mãe o observava com atenção. Ela sabia que as palavras eram fáceis. O difícil seria sustentá-las no tempo. Mas havia visto algo novo naquela manhã. Havia visto renúncia, havia visto escolha, havia visto coerência, e isso não se fingia facilmente. Aquela noite, enquanto retornavam ao apartamento, o milionário sentiu algo que jamais havia experimentado em uma reunião de diretoria. Medo. Não medo de perder dinheiro, não medo de fracassar publicamente, medo de falhar como pai outra vez. Esse medo não paralisava, o impulsionava. Sentaram-se para jantar algo simples. Isabela falava emocionada sobre a escola, sobre uma amiga, sobre um conto que queria que ele escutasse. O milionário a escutava com atenção absoluta. Não interrompia, não olhava o relógio,
Não verificava mensagens, presença. A mãe o observava da cozinha. Havia dor ainda. Havia feridas abertas, mas também havia algo inesperado, esperança. Quando Isabela foi dormir, o apartamento ficou em silêncio. O milionário e a mãe ficaram frente a frente. Isso não apaga o passado, disse ela suavemente. Eu sei, e não te perdoo ainda. Ele assentiu. Não vim pedir perdão imediato. Ela o olhou com intensidade e vim ver se você podia ficar. O milionário respirou fundo. Não sei fazer perfeito, mas quero aprender. A sinceridade era nova nele, sem estratégia, sem discurso preparado, apenas verdade. Ela assentiu lentamente. Então, comecemos por amanhã. O milionário compreendeu que a reconstrução não seria um evento, seria um processo dia após dia, escolha após escolha. E enquanto olhava para o pequeno quarto onde Isabela dormia tranquila, entendeu que a maior riqueza que havia ignorado por anos estava a poucos passos, mas ainda faltava algo. A cirurgia, a recuperação, a adaptação e uma última prova que colocaria à prova sua transformação, porque o mundo exterior não aceitaria facilmente sua mudança. E logo ele teria que defender esta nova prioridade diante daqueles que nunca entenderam o valor de ficar. A batalha mais difícil não seria contra o passado, seria contra a versão antiga de si mesmo. E essa batalha apenas começava. A cirurgia foi programada para a semana seguinte. 7 dias. 7 dias que pareciam pouco tempo para o mundo, mas uma eternidade para alguém que estava tentando reconstruir o que destruiu com a ausência. O milionário não voltou para sua mansão naquela semana. Cancelou reuniões, delegou decisões, reorganizou sua agenda. Seus sócios começaram a se inquietar. Alguns ligaram diretamente, outros enviaram mensagens ambíguas. Um até apareceu, sem avisar, em frente ao prédio modesto onde agora ele passava a maior parte do tempo. "O que você está fazendo?" perguntou esse sócio incrédulo, enquanto olhava o ambiente com evidente desconforto. O milionário sustentou seu olhar sem hesitar. O que devia fazer há anos. O sócio franziu a testa. "Você está colocando em risco investimentos enormes por uma situação pessoal." O milionário respirou profundamente. Antes essa frase o teria feito reagir, ele se sentiria questionado. Teria defendido sua posição com números e argumentos, mas agora não precisava convencer ninguém. "Não é uma situação pessoal", respondeu com serenidade firme. "É minha filha." O sócio ficou em silêncio alguns segundos. "Nunca falou de uma filha?" O milionário sustentou o olhar. "Nunca estive presente para ela." O silêncio foi incômodo. O sócio tentou uma última pressão. "O mercado não espera. Se você perder esta oportunidade, talvez não volte." O milionário olhou para a janela do apartamento onde Isabela estava desenhando com concentração absoluta. "Algumas oportunidades nunca voltam", disse finalmente, "e eu já perdi uma vez." O sócio entendeu que ele não mudaria sua decisão e foi embora. O milionário fechou a porta com calma. Essa era a verdadeira prova, não a cirurgia, não o dinheiro. Era sustentar sua escolha diante do mundo que sempre o definiu. Aquela noite, enquanto ajudava Isabela com uma tarefa escolar, a menina levantou a vista. "Você vai embora quando a mamãe entrar no hospital?" O milionário deixou o lápis sobre a mesa. "Não, mesmo que liguem do trabalho." A pergunta era inocente, mas certeira. O milionário sorriu com suavidade. "O trabalho pode esperar." Isabela inclinou a cabeça. "Mamãe diz que os adultos às vezes dizem isso, mas nem sempre cumprem." O milionário sentiu a pontada. Não era uma acusação, era experiência. "Então olhe para mim", disse ele, "e decida você se cumpro." Isabela o observou alguns segundos como se estivesse avaliando a sinceridade, e depois sorriu. "Eu acredito no Senhor." Essa confiança o estremeceu mais do que qualquer pressão empresarial, porque era frágil e podia se quebrar facilmente. Os dias passaram entre consultas médicas, preparativos e momentos simples. O milionário aprendeu a preparar café da manhã simples. Aprendeu a ler histórias com entonação exagerada. Aprendeu a escutar histórias repetidas sem olhar o relógio. Cada gesto parecia pequeno, mas para ele era revolucionário. A mãe observava tudo com cautela. Uma noite, enquanto Isabela dormia, sentaram-se frente a frente. "Não pensei que você ficaria", admitiu ela. "Eu também não", respondeu ele com honestidade. Ela o olhou com atenção. "O que mudou?" O milionário demorou alguns segundos para responder. "Descobri que tudo o que construí não tinha sentido se não sabia para quem estava construindo." Ela baixou o olhar. "Sempre quis ganhar." Ele assentiu. "Mas não entendi que ganhar também era ficar." Essa frase ficou suspensa no ar. A cirurgia chegou.
O hospital era moderno graças à decisão do milionário de transferi-la para um centro especializado. A mãe estava tranquila por fora, mas suas mãos revelavam medo. Isabela segurava a mão do milionário com força. Vai doer muito nela. O milionário agachou-se à sua altura. Os médicos sabem o que fazem, e eu vou estar aqui o tempo todo. A mãe o olhou antes de entrar no centro cirúrgico. Não houve grandes discursos, apenas um olhar carregado de história. Não a deixe sozinha, disse. Nunca mais, respondeu ele. A porta se fechou. A espera começou. Horas que pareciam dias. O milionário não olhou seu telefone, não revisou e-mails, não respondeu mensagens, ficou sentado ao lado de Isabela explicando-lhe o que podia sem mentir. Contou histórias, falou de estrelas, prometeu que, aconteça o que acontecer, ela não estaria sozinha. No meio da espera, seu telefone vibrou insistentemente. Era a mesma negociação crítica que havia adiado. Uma mensagem final apareceu. Última oportunidade. Confirme sua presença agora. O milionário olhou a tela. Essa decisão definiria não só sua carreira, mas sua coerência. Olhou para Isabela. A menina estava apoiada em seu ombro, tentando ser valente. O milionário desligou o telefone outra vez. Sem dramatismo, sem dúvida, apenas escolha. Horas depois, o médico saiu. A cirurgia foi bem sucedida. Isabela lançou-se nos braços do milionário. Eu disse que ia ficar tudo bem. O milionário sentiu lágrimas que não pôde conter. Não eram lágrimas de culpa, eram lágrimas de alívio. A mãe foi para a recuperação. Quando finalmente puderam ver, lá, o milionário segurou sua mão. Deu tudo certo, sussurrou. Ela abriu os olhos lentamente. Olhou para ele e, pela primeira vez em anos, não viu distância. Viu presença. Dias depois, enquanto ela se recuperava em casa, algo inesperado ocorreu. Uma carta chegou ao apartamento. Era de um de seus sócios principais. Dizia que, apesar de sua ausência, decidiram manter o acordo, que sua postura diante da família havia gerado respeito inesperado, que até os investidores valorizavam líderes com princípios claros. O milionário leu a carta em silêncio. Não esperava essa consequência, mas compreendeu algo profundo. Quando você escolhe o correto, o mundo pode demorar a entender, mas acaba respeitando. Isabela se aproximou. É do trabalho. Ele assentiu. Vão te brigar. O milionário sorriu. Não, desta vez a menina o abraçou. Então você ganhou. O milionário a olhou com ternura. Sim, mas não pelo trabalho. Ela franziu a testa com curiosidade. Então, por quê? Ele assegurou com firmeza e suavidade ao mesmo tempo. Porque eu fiquei. Isabela sorriu como se essa resposta fosse suficiente, e era. Aquela noite, enquanto os três jantavam juntos em uma mesa pequena, mas cheia de conversa, o milionário compreendeu que a transformação não era um evento único. Era uma decisão diária. Havia passado a prova mais difícil, escolher-se como pai, mas ainda restava algo. Não bastava ficar, era preciso construir. E naquele pequeno apartamento, entre desenhos infantis e remédios arrumados em uma prateleira, o milionário soube que a verdadeira riqueza não estava em suas contas bancárias, estava na confiança de uma menina que decidiu acreditar nele. E essa confiança agora deveria protegê-la com tudo o que tinha. Os meses seguintes não foram perfeitos. Não houve uma transformação mágica, não houve uma reconciliação instantânea, não houve uma vida de conto de fadas. Houve realidade, houve adaptação, houve conversas incômodas, houve lembranças que doíam, mas, acima de tudo, houve presença. A mãe de Isabela se recuperou pouco a pouco. A cirurgia havia sido bem sucedida, mas o processo exigia paciência. O milionário reorganizou sua vida sem anunciá-lo publicamente. Reduziu viagens, delegou funções estratégicas, deixou de comparecer a eventos que antes considerava indispensáveis. Seus sócios notaram a mudança. Alguns se afastaram, outros se surpreenderam. Alguns poucos começaram a imitá-lo. Porque quando um líder muda suas prioridades, algo se move ao redor. Mas a mudança mais profunda não ocorreu no mundo empresarial. Ocorreu no pequeno apartamento onde, a cada tarde, Isabela corria para a porta quando ouvia seus passos. Papai chegou. Essa frase se tornou o som mais valioso de sua vida. O milionário aprendeu coisas que nunca havia considerado importantes. Aprendeu que uma tarefa escolar pode ser mais urgente do que uma reunião. Que ouvir uma história repetida 5 vezes tem mais impacto do que uma palestra. Que um abraço espontâneo pode curar anos de distância. Aprendeu a estar sem agenda, a ficar sem relógio, a escutar sem interromper.
Uma tarde, enquanto Isabela desenhava na mesa, levantou a vista. O senhor se lembra de quando me deixou sentar com o senhor no restaurante? O milionário sorriu. Sim, eu já sabia que era você. O milionário inclinou a cabeça. Como? Isabela encolheu os ombros com naturalidade infantil. Porque o senhor parecia triste, e a mamãe diz que as pessoas tristes às vezes só precisam que alguém as olhe de verdade. O milionário sentiu um nó na garganta. Durante anos ninguém o havia olhado de verdade. Haviam-no admirado, haviam-no necessitado, haviam-no respeitado, mas não o haviam visto. Aquela menina, sim. E isso mudou tudo. Com o tempo, o milionário decidiu algo mais. Não só queria ajudar de dentro de seu lar, queria transformar o que havia aprendido em algo maior. Começou a financiar programas para pais ausentes. Criou espaços de orientação para homens que haviam priorizado o trabalho sobre família. Investiu em clínicas públicas que atendessem a mães sem recursos. Mas desta vez não o fez por imagem. Não houve conferências de imprensa, não houve placas com seu nome, houve ação silenciosa. Uma noite, enquanto caminhavam os três por um parque próximo, Isabela pegou a mão de ambos. Agora sim somos uma família de verdade. A mãe e o milionário se olharam. Havia cicatrizes, havia história, havia erros, mas também havia decisão. Sim, respondeu ele, porque agora nos escolhemos todos os dias. Isabela sorriu satisfeita. O milionário compreendeu algo essencial. Ser pai não era um título, era uma prática diária. Não era um evento, era constância. Uma tarde, enquanto organizavam caixas para se mudarem para um lugar mais amplo, não luxuoso, mas confortável, Isabela encontrou seu velho desenho, o das 3 figuras de mãos dadas. Segurou-o com orgulho. Olhe, disse, agora sim se parece. O milionário observou o desenho. A figura do pai já não estava distante. Estava ao centro, segurando com firmeza ambas as mãos. Obrigado por acreditar em mim, sussurrou ele. Isabela franziu a testa com ternura. Eu não acreditei. Eu sabia. Essa certeza infantil foi o maior presente que recebeu. Com o tempo, o apartamento ficou para trás. Não por vergonha, não por rejeição, mas porque agora podiam crescer juntos. O novo lar não tinha excessos, tinha equilíbrio. O milionário continuava sendo bem-sucedido, mas já não estava obcecado. Havia aprendido a dizer não a reuniões desnecessárias. Havia aprendido que o dinheiro é ferramenta, não identidade. Havia aprendido que a ausência é mais custosa do que qualquer perda financeira. Uma noite, enquanto Isabela dormia, a mãe se aproximou do milionário. Sabe o que mais me surpreendeu? Perguntou. O quê? Que você não tentou se defender quando soube a verdade. O milionário respirou profundamente porque não havia defesa possível. Ela assentiu, e isso foi o que mudou tudo. A humildade não era fraqueza, era maturidade. O milionário compreendeu que a verdadeira liderança não se exerce em salas de reuniões, se exerce em decisões íntimas, em ficar quando é mais fácil ir embora, em escutar quando é mais confortável ignorar, em assumir quando é tentador justificar. Anos depois, quando Isabela já era maior, uma professora pediu que escrevesse uma redação sobre a pessoa que mais a havia surpreendido em sua vida. Isabela escreveu: Meu pai me surpreendeu porque decidiu ficar. Não falou de dinheiro, não falou de empresas, não falou de presentes, falou de presença. Quando o milionário leu essas linhas, compreendeu que seu maior legado não seriam edifícios nem investimentos, seria essa frase: decidiu ficar. Às vezes acreditamos que o sucesso se mede no que acumulamos, no que alcançamos, no que mostramos ao mundo, mas a vida silenciosamente nos avalia de outra maneira. Nos pergunta: você esteve presente quando alguém precisou de você? Escolheu ficar quando era incômodo? Olhou de verdade para quem está ao seu redor? O milionário desta história tinha tudo, exceto o mais importante. E foi uma pergunta simples feita por uma menina com fome e esperança que o obrigou a despertar. Pai, posso comer com o senhor? Essa pergunta não falava apenas de comida, falava de companhia, de presença, de amor, porque no final não lembramos o quanto ganhamos, lembramos quem esteve. Se hoje você tem a oportunidade de ficar, faça-o. Se puder ligar, ligue. Se puder escutar, escute, porque o tempo não volta, mas as decisões sim podem mudar o futuro. E às vezes o maior ato de amor não é prometer, é ficar.